Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu venho aqui, nesse dia de hoje, iniciar uns breves estudos acerca de angiologia. Eu quero falar acerca dos anjos. E para falar acerca dos anjos, há poucos tempos atrás eu me propus a responder algumas perguntas que os irmãos me enviassem. Até eu me propus a ajudar os irmãos no seu crescimento espiritual. Deixei meu WhatsApp à disposição dos irmãos e disse que se alguém tivesse algumas dúvidas, que me interrogasse e na medida do possível eu estaria respondendo. E uma determinada pessoa me perguntou, dizendo assim: presbítero, tem como você fazer um estudo acerca de anjos? Então, hoje eu começarei a fazer essa pequena mensagem falando sobre anjos. Uma da interrogação que nós temos costume de ouvir, as pessoas têm dúvida acerca de se cristão tem autoridade de comandar os anjos, ou seja, de dar ordem aos anjos, ou orar para os anjos, ou o anjo se submete a um ser humano. Muito bem, amados. Eu vou começar respondendo essas interrogações. As pessoas hoje, eles são fascinados pelo conceito e estudo dos anjos. O que chamamos de angelologia. Os anjos são retratados em tudo, de joias e decorações, filmes, programas de televisão. Muito cristão também acredita que tenha a autoridade de dar ordem aos anjos, enquanto outros acreditam que possa comandar anjos, até mesmo demônio, em nome de Jesus. Há pouco tempo atrás eu vi uma determinada pessoa fazendo uma oração e dando ordem a Miguel, dizendo: ô Miguel, pega esse demônio, leva ele para a escuridão das trevas, amarra este demônio, dando ordem para Miguel. Será que isso é possível? Primeiro, nós precisamos saber que Miguel é um arcanjo, é o primeiro do exército celestial. Mas eu quero dizer para os irmãos que não há exemplo na Escritura onde seres humanos foram capazes de dar comando a anjos, seja em seu próprio nome ou em nome de Jesus. Não existe passagem bíblica que afirma que o homem tenha controle sobre o trabalho dos anjos. Sabemos que os anjos são seres de posições mais elevadas, uma vez que o próprio Jesus teve de fazer-se menor que os anjos, a fim de nascer e sofrer como um homem. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 7 diz que tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não ouvemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Isto está escrito no livro de Hebreus, que o Senhor Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, se ele é feito um pouco menor do que os anjos, então o próprio Senhor Jesus, ele não deu ordem a anjos, porque anjos estavam acima dele. Era um poder acima do Senhor Jesus. No livro de Salmo, capítulo de número 8, eu vou ler para os irmãos entender. 8, versículo 4 diz: porque o homem mortal, para que te lembre deles, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Então, continuando diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Isso faz referência a Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, o ensinamento de que os crentes, ou seja, os servos de Deus, têm controle sobre os anjos, esse ensinamento é falso. Os seguintes princípios bíblicos mostram que os anjos não obedecem mandamentos de homens. Aí você pode dizer, mas Moisés não tinha anjos a serviço dele? Vamos ver o que está então falando acerca de Moisés. Moisés falou de quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, o Senhor ouviu a voz desse clamor e mandou um anjo para tirar os filhos de Israel do Egito. Isso está em Número capítulo 20. Número capítulo 20, eu vou ler para os irmãos. Números capítulo 20, verso 16. Está escrito assim: e clamaram ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e os tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Então veja bem, aqui nos mostra que os filhos de Israel clamaram. Eles clamaram a quem? A Deus. Então Deus enviou um anjo para tirá-los do Egito, lá da terra do Egito. Os israelitas não comandaram o anjo. Eles não deram uma ordem para o anjo vir a eles. Eles recorreram a Deus, sob cujo comando os anjos trabalham. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 17, tem uma passagem que mostra que acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego, de que eles tiveram livramento através de anjos. No capítulo 3 de Daniel, versículo 19, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a curvar-se à imagem que o rei Nabucodonosor havia mandado construir. E por isso eles foram punidos, porque eles não se curvaram a esta imagem. E Deus, em sua misericórdia, enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Daniel 3, versículo 28, também diz que os 3 hebreus, eles não convocaram os anjos do Senhor, mas Deus o enviou. Mais tarde, Deus enviou seu anjo para libertar Daniel da boca dos leões
na cova dos leões, em Daniel 6, verso 22. Então, nós vemos que tanto Daniel quanto os seus companheiros, eles não deram ordem para os anjos, eles oraram a Deus. Eles fizeram uma oração a Deus. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele envia os seus anjos, o seu anjo, para livrar Daniel, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Vamos ver então o que está escrito. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não o serviremos aos teus deuses, nem o adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa foi a decisão que os 3 amigos de Daniel tomaram, de não se curvarem diante da estátua, de uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia mandado construir. E por isso eles foram lançados vivo dentro de uma fornalha de fogo. E no versículo 28 diz que falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. O próprio Nabucodonosor, ele dá testemunho de que foi Deus que enviou o seu anjo para livrar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego da fornalha. Os 3 amigos, eles não convocaram o anjo do Senhor. Eles confiaram em Deus. E Deus o enviou. E mais tarde Deus enviou seu anjo para libertar Daniel da cova do leão. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 22. Eu vou ler para os irmãos. Estudo bíblico tem que ser lido os versículos para que haja uma interpretação. Daniel, capítulo 6, verso 22. Está escrito assim, amados. Vamos ver o que está escrito. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel dando testemunho que foi o Senhor Deus que enviou o seu anjo. Daniel não clamou, ele não pediu, ele não ordenou que o anjo viesse. Foi Deus que enviou. Foi Deus que enviou para livrar Daniel, para fechar a boca do leão, dentro da cova do leão. A igreja de Jerusalém, uma certa vez, quando Pedro foi preso, foi colocado em prisão, a igreja de Jerusalém entrou em oração, orando, para que Deus guardasse Pedro, ou livrasse Pedro da prisão. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo de número 12. Atos de Apóstolo, capítulo número 12, versículo de número 5. Desculpa, meus irmãos, minha garganta está um pouquinho danificado, mas eu quero ler a passagem de Atos do Apóstolo, capítulo 12, verso 5. Então vamos ver o que está escrito aqui. Quando
Pedro foi colocado em prisão. Preso estava em prisão, Pedro estava em prisão e a igreja estava orando por ele. Vamos ver então. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava orando a favor de Pedro. Pedro estava em prisão, estava sendo guardado para ser morto no outro dia. A igreja entrou em oração. No versículo 11, acontece algo. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o povo dos judeus, de todo o que o povo judeu esperava. Mas o que realmente ocorreu? A igreja entrou em oração e Deus envia o seu anjo. O anjo, ele vem, ele resplandece com uma luz na prisão e toca Pedro. Pedro estava dormindo, inclusive, dizendo para ele: levanta-te depressa. E quando o anjo faz isso, as algemas que prendia as mãos de Pedro, que estavam no cadeado, essas algemas caem. E o anjo diz para Pedro: cinge-te, ou seja, calça tua sandália. E ele fez assim e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro seguiu esse anjo, mas ele não sabia se era real ou se ele estava sendo feito ou estava tendo um sonho. Ele não sabia se isso era real ou que ele estava tendo um sonho ou tendo uma visão. Mas Pedro segue esse anjo e ele passa para a primeira sentinela de guarda, chegando à porta, uma porta que tinha ferro, e essa porta se abre automaticamente. Ele passa e, tendo saído, ele percorre uma rua e logo o anjo se aparta de Pedro. E Pedro, ele vai ao encontro dos irmãos que estavam orando por ele. Ele foi e bate na porta. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João, e ele bate naquela porta e uma menina que tinha o nome de Rode, ela sai a escutar e conhece a voz de Pedro. Ela fica tomada de alegria. Ela não abre a porta automaticamente, mas ela corre para dentro, anuncia que Pedro estava na porta. E algumas pessoas disseram para ela: você está fora de si. Mas ela afirmava que era realmente Pedro. E alguns diziam que era o anjo de Pedro que estava lá. Mas Pedro, ele perseverou e bateu. E quando abriram a porta, viram a Pedro e ficaram espantados. Mas se a igreja estava orando, se a igreja estava buscando a Deus em favor de Pedro, por que eles ficaram espantados? Muitas vezes, irmãos, nós oramos, clamamos a Deus, Deus nos dá o livramento, e muitas vezes nós ficamos espantados com isso. Então os cristãos ficaram tão surpresos quando ele chegou à sua porta que quase não deixaram Pedro entrar. Certamente a igreja não tinha ordenado a qualquer anjo para resgatar a Pedro. Portanto, amados, os anjos, eles são chamados de santos anjos de Deus, que cumpre a vontade de Deus. Ele não cumpre a nossa vontade, mas cumpre a vontade de Deus.
Eles estão exclusivamente para servir a Deus. Eles não estão obedecendo à voz de comando de seres humanos, mas eles obedecem a Deus. Quando Deus dá uma ordem, esses anjos, eles não tardam a cumprir a ordem de Deus. Deus ordenou que o anjo fosse e libertasse Pedro da prisão. E assim se sucedeu. Livro de Apocalipse, capítulo 14. Só para encerrar esse primeiro estudo. Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Está escrito assim: também de tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então os anjos, eles são chamados santos anjos de Deus, que cumprem a vontade de Deus. Mas aqueles que não cumprem a vontade de Deus, esses tomarão da ira do próprio Cordeiro, porquanto eles não cumprem. Eles, inclusive, serão rejeitados diante dos santos anjos de Deus, porque eles não ouvem, não obedecem à voz do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é meu primeiro áudio falando sobre anjos. Eu estarei, no decorrer da semana, procurando trazer algum ensino falando sobre anjos. O meu conhecimento sobre o estudo de anjo é bastante limitado. Portanto, eu estarei procurando pesquisar. Eu provavelmente não estarei enviando estas mensagens no privado de outras pessoas, somente em grupos, ou até mesmo fazendo em forma de panfletos. Eu convido os irmãos a analisar esse estudo com um espírito crítico, para que os irmãos não caiam no engano. Se porventura o irmão não concorda com a maneira como estou ministrando esses estudos, você pode simplesmente descartar. Mas se você acha que essa maneira de trazer esse ensino passo a passo acerca dos anjos é bom, então compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas venham também ter o conhecimento acerca do ministério dos anjos. Nós, seres humanos, não temos autoridade para comandar anjos. Não temos autoridade para dar ordem para os anjos. Inclusive, os anjos não irão nos obedecer. Mas nós podemos estudar acerca dos anjos, crescer nesse conhecimento e, com base nesse crescimento, poder transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. O meu próximo áudio, amados, o meu segundo áudio, no caso, eu quero apresentar a vocês o que diz a Bíblia a respeito dos anjos. Anjos são seres espirituais, são seres que são inteligentes, mas isso fica para um próximo áudio. Que o Senhor nosso Deus abençoe a vossa vida, irmãos, que vos conceda graça e paz, que ilumine a vossa mente e vos conceda sabedoria. Eu almejo, amados, crescer nessa graça, por isso tenho pesquisado a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.
Amém e amém.